Deus, gente, muito bom estar aqui com vocês esta noite não, essa tarde ainda, né? Peraí que eu dei uma bagunçada aqui nas minhas anotações, aqui vai lá pra baixo e é nóis. Rapaziada, a gente tá aqui agora pra gente poder conversar com vocês um pouco a respeito de histórias de transformação. E olha como o Espírito Santo faz. Eu não tinha combinado nada com o Elton a respeito da palavra que ele ia ministrar, a palavra que ele ia trazer, mas conforme ele foi falando, eu fui falando, caraca, tem muito a ver com o que a gente vai conversar em nosso painel. Bom, e para os nossos convidados aqui, eu gostaria de chamar primeiramente o nosso pastor Lucas Lindolfo, que estará compondo o nosso painel aqui. Chega mais, pastor Lucas. E depois também, olha, nós queremos chamar duas pessoas muito especiais que vão estar trocando essa ideia aqui à tarde com a gente. A primeira delas é o Samir. Chega mais, Samir. Samir é um membro aqui da nossa igreja, da IA Church. Tem uma história de vida muito especial que ele vai compartilhar com vocês agora. Valeu, mano. Bem demais estar com você, velho. E para quem acha que o Isaac só canta, ele não só canta, mas ele também tem uma história de vida muito marcante. Chega mais, Isaac Valadão, para a gente trocar essa ideia aí com vocês. Gente, muito feliz. É até difícil continuar depois de um momento como esse, né? Cheio do Espírito, mas aqui a gente vai estar cheio do Espírito ainda, conversando, falando, trocando essa ideia. Então eu estou aqui ao lado de 3 grandes homens de Deus, homens que firmaram sua fé, homens que entenderam a responsabilidade do chamado que eles têm com o Senhor. E eu não quero que vocês contem a história de vocês agora, mas gostaria que vocês se apresentassem. Quem é o Lucas hoje em dia? Quem é o Samir hoje em dia? Quem é o Isaac hoje? Então, fala aí pra galera, quem são vocês hoje? Prazer, eu sou o Lucas. Prazer. Muito esquisito isso, nem tô falando aqui todos os dias. Mas eu sou pastor aqui da IA, para você que é visitante, pastor de jovens, né? Há quanto tempo, nego? 5 anos já. 4 anos. 4 anos, mas pastor há 1 ano? Não, 3. Eu sou pastor há 3 anos? Uhum. Esse ano dá 3. Eu sou pastor há 3 anos. Esse ano faz 3 anos. Meu Deus, eu jurava que eu era pastor há 1 ano e eu pastoreava e liderava, né? Há 3 anos, eu faço 3 anos esse ano, pastor. Isso, em agosto. Então eu faço 3 anos em agosto de pastor, né, consagrado. Mas a gente está trabalhando aqui há um tempo com jovens e é isso, sou pai do Miguel, da Manu que tá vindo, que vai nascer mês que vem. Gente, uma salva de palmas pra Carol, grávida desse jeito, tá aqui, ó, em cima. Eu nem falei pra você, amor, mas o pessoal mandou pra mim assim, Lucas, dá um toque na Carol, vi ontem ela ajoelhada, eu achei que ela tava espremendo a Manu. Falei, gente, não adianta. Amor, umas 5 pessoas, mas a gente é pai da Manu, do Miguel, que fez 3 anos em dezembro. E eu sou casado com a Carol e é isso, acho que não tem muito mais o que falar além disso. Eu sou horrível para essas coisas, gente, sei lá. Não, beleza, tá ótimo. Fala aí, Samir. Salve família, meu nome é Samir, mais conhecido como Shahur aí. Eu venho do mundo da luta, sou professor de boxe, ex-atleta de boxe, sou casado, pai de 2 meninos lindos, um lutador já também, de 5 aninhos, o Isaac, o Moisés, de 1 aninho. Sou casado com a Isabela, tá bem ali. Eu sou membro aqui da IA Church já fazem 2 anos. Eu cheguei aqui na igreja através da minha esposa, que ela foi batizada aqui também na adolescência. Eu não cresci em um lar cristão, né? Venho de uma família simples, católica, né? Assim como acredito que muitos aqui também. E conheci a igreja através dela. E hoje, graças a Deus, faço parte dessa família linda aqui. E é isso aí, rapaziada. Eu vivo da luta, sou professor de boxe e parte do meu tempo é para minha família. Prazer, pessoal. Meu nome é Isaac Valadão Bessa. Eu cresci num lar cristão. Eu sou filho da Ana Paula e do Gustavo, irmão mais velho do Benjamin. Eu nasci no Brasil, em Belo Horizonte. Tem algum mineiro aqui ou não? Ô, glória. BH é quem? É nóis, tá doido. Mas nasci lá em Belo Horizonte. Com 10 anos de idade me mudei para os Estados Unidos e passei grande parte da minha vida morando nos Estados Unidos. Voltei agora para o Brasil faz 7 meses. Agora eu tenho 20 anos. Então passei metade da minha vida no Brasil, metade da minha vida nos Estados Unidos.
E o Senhor me chamou para o ministério fazem uns 4 anos, mais ou menos. Estava no ensino médio. E agora eu tenho o privilégio de servir a casa do Senhor através da música, através agora de algumas oportunidades de pregar a palavra. Mas para mim o mais importante é que eu tenho o privilégio de poder gastar a minha vida e viver a minha vida servindo o Senhor no altar. Então esse é o meu chamado, minha vida e um pouquinho de quem eu sou aí para vocês. Obrigado. Glória a Deus, muito bom. Uma honra ter vocês aqui. Então nós estamos diante de 3 homens de Deus, mas a gente sabe que toda história tem fases. A gente sabe que toda história passa por alguns capítulos da nossa vida, e é importante saber que alguns capítulos, eles não definem a história inteira. Um capítulo vai definir o livro inteiro. E Deus, ele está constantemente reescrevendo a nossa história. Ele está nos direcionando para um lugar novo. E eu gostaria de começar com o Samir. Samir, hoje sabemos quem você é em Deus, mas eu quero saber quem você era antes de Deus. De onde você veio e como que você via a igreja. Qual era a sua relação com a igreja? Pô, eu vim de uma adolescência e uma juventude bem conturbada mesmo, assim. Eu tive o envolvimento com drogas, né, muito cedo. A primeira vez que eu tive contato com droga foi com 11 anos de idade. A maioria dos meus amigos, né, eram bem mais velhos. Então eu tinha 11, mas a molecada que eu andava, assim, que eu colava, já tinha 14, 15, 16. E meu primeiro contato, assim como todo mundo, né, todo mundo começa, fumar uma maconha é de boa, é natural ali, não vai dar nada. E foi onde tudo começou. Eu andava de skate, né? Aí conheci a rapaziada, tinha um ali que fumava um. Aí eu falei, vamos ver qual que é dessa parada aí, né, mano? E foi só rua escura, foi só caminho tortuoso. Ao decorrer da minha adolescência, né? A coisa só foi escalando, né? Só foi virando uma bola de neve. Aí eu fui conhecendo drogas mais pesadas, né? Tendo companhias piores, foi escalando assim, até que eu tive... de uma forma bem sutil, começou de uma forma bem sutil, né? O envolvimento com o crime. Começou daquele jeito, eu já tinha muita amizade com o pessoal que já estava envolvido com o tráfico, né? Aí eu falei, vou pegar um pouco para mim, um pouco para meus amigos, vou vender para eles. E como eu era adolescente, né? Não trabalhava, não tinha dinheiro para comprar droga. Minha família é bem conservadora, assim, minha mãe não fazia ideia. Então foi a forma que eu achei de sustentar o meu vício assim muito cedo, com 12 para 13 anos. E aí eu comecei a vender maconha assim para meus amigos na escola, assim, tinha um amigo ali que fumava aí vendia para ele. E isso foi escalando, até o momento que lá para os meus 17, 18 anos, estava realmente envolvido mesmo assim, com o crime. Tudo que a gente faz, o pecado, ele chega de uma forma bem sutil, assim. Ele vai aos poucos, até que você vai normalizando certas coisas que não pode normalizar de forma alguma. Você vai criando aquilo vai ficando normal para você, né? E dos 18 aos 20, assim, foi a fase mais cabulosa da minha vida, onde eu tive envolvimento com criminosos mesmo, assim. Foi uma fase muito complicada. Eu tive contato com outras drogas mais pesadas. Aquele negócio, né? Começa... aquela história que todo mundo já ouviu. Começa com a maconha, experimenta no rolê uma bala, aí bafora um lança no carnaval aí que tá cheio, infelizmente. E aí eu conheci a cocaína, lá para os meus 17, 18 anos. E, muitos amigos que entraram na mesma fase, começaram a fazer as mesmas coisas, hoje em dia, infelizmente, não estão mais aqui entre nós. Alguns, infelizmente, alguns se encontram presos, alguns se encontram realmente numa cadeia do vício mesmo. Mas Deus, ele nunca abandona a gente, né? E foi nessa fase conturbada que eu conheci minha esposa, assim, totalmente diferente. Eu, totalmente diferente dela. A gente se conheceu, assim, por um acaso, e até então eu escondia dela, né? As coisas que eu fazia e tal. Eu sempre trabalhei, por mais que eu tinha envolvimento com o crime e tudo mais, eu sempre trabalhei ali. Se minha mãe, por exemplo, soubesse que, eu entrei mesmo para esse mundo e isso aí, ela me tirava de casa. Então eu tinha que dar um jeito ali de mentir de onde aquele dinheiro vinha e tudo mais. E aí minha esposa, na época minha namorada, ela começou a perceber, falou, caramba, esse moleque ganha pouco, né, no trabalho dele, como que ele consegue me proporcionar essas coisas e tal?
E ela foi percebendo, né? Foi ligando os pontos ali e foi vendo que aquilo não era normal. E quando ela descobriu, foi um choque, assim. Aí ela falou, ó, ou eu, ou esse mundo aí. Aí eu falei, caramba, e agora? Como que eu vou contornar ela, né, mano? Porque eu falei, eu meto louco pra ela aí e continuo fazendo as minhas caminhadas aí de sempre. Mas não foi bem assim. Aí, por amor a ela, né? Eu fui aos poucos ali, deixando de lado tudo isso aí. Deixei a droga de cara, assim. Ela falou, não quero mais. Eu falei, caramba, e aí, mano? E agora? Agora lascou, ou perco ela, ou... Aí eu deixei de lado isso, a droga em si, né? Consegui, foi muito difícil, mas consegui deixar de lado. E aí Deus foi operando, assim. Eu sempre fui aquele cara que tinha fé em Deus. Falava aquele brasileiro do sincretismo religioso, tá ligado? Não, tenho fé em Deus, pá... eu andava, procurei Deus em tudo quanto é lugar, mano. Eu sou católico, eu sou de lar católico, né? Hoje, graças a Deus, sou crente, mas eu sou de lar católico. Se vê minhas tatuagens aqui, eu tenho uma pá de santo tatuada. Eu cresci num lar católico e aquilo não supria, sabe? Eu não sentia Deus ali de verdade. Aí eu procurei na Umbanda, andava de guia preta e vermelha aí pra cima e pra baixo. Até para fazer coisa errada, eu orava antes. Falava, Senhor, me abençoe que eu não seja preso hoje. O barato era louco mesmo, mano. Aí minha esposa foi meio que me ensinando ali. Por mais que eu vim de um lar católico, fiz primeira comunhão, crisma e tudo mais, eu não entendia muito, né? Aí minha esposa foi me falando, isso aqui é certo, isso aqui é errado, bibibi, bó. E aí ela engravidou. Aí quando ela engravidou, eu falei, putz, agora o bagulho ficou sério mesmo, mano. Agora embaçou aqui, mano. Agora tem um pivetinho, né? Pô, o que ele vai pensar, né? Pô, meu pai fazia isso, por que eu não posso fazer, né? Aí foi quando eu comecei a querer me aproximar mais de Deus. Esse lance da descobrir a paternidade, eu comecei a querer me aproximar mais de Deus. E ela falava pra mim, vamos na igreja. Eu falava, que igreja o quê? Esses pastores aí tudo que é só o dinheiro dos outros, mano. Eu não vou não. Inclusive, tem até uma vez que a gente veio aqui nessa casa, num culto de quarta, culto do pastor Daniel, que hoje em dia é um querido pra mim. Eu vim aqui, eu e ela sentamos ali no fundo, isso aí foi quando? 2020? 2019. Chegou no apelo do dízimo, eu fui embora, mano. Fui embora, eu falei, quer saber isso aqui? Eu fui embora, mano. Mas aquilo ficou na minha cabeça, tipo, aquele dia plantou uma sementinha em mim. Eu falei, caramba, mano. Será que eu fui embora por causa do dízimo mesmo? Ou será que eu fui embora porque eu estava envergonhado de estar naquele lugar? Tipo, eu olhava um monte de gente, tipo, eu via a molecada da minha idade assim, eu olhava, eu falei, caramba, esses moleques não tem maldade, mano. Tipo, eu olhava assim, pô, é diferente, você vê no semblante da pessoa. Aí aquilo ficou batendo tipo Tyson na minha mente, mano. Eu falei, caramba, mano, que coisa louca. E aí a gente ficava discutindo, eu e minha esposa. Ela falando da Bíblia e tudo mais, e eu, na época, católico, o que essa Bíblia aí? Essa Bíblia quem fez foi os católicos, mano. Tipo, ignorante completamente, né, mano? Ela colocava uns vídeos do pastor Lamartine em casa, e eu, corintiano, era do Gaviões da Fiel, ficava com raiva. Falava, tira esse vídeo desse palmeirense aí, mano. Esse cara fica falando do Palmeiras aí nos cultos, mano. Ficava estressado. Aí, certo dia, a gente debatendo, eu falei, eu vou te provar que eu tô certo e você tá errada. Eu tinha uma Bíblia surrada lá em casa, que tinha ganhado da minha avó. Bíblia católica, inclusive, tinha uns livros lá, católicos. Falei, vou te provar que você tá errada. Eu vou ler essa Bíblia aqui, de ponta a ponta. E olha que eu mal sei ler direito, mano. Quem me conhece tá ligado. Eu me acompanho no Instagram, vê que eu escrevo umas pérolas aí às vezes. Aí eu falei, vou ler isso aí e vou provar que você tá errada, mano. Em Gênesis eu já tava convertido, mano. O bagulho foi louco, mano. Aí eu tive aquela humildade de chegar pra ela e falar, você tá certa mesmo. Eu acho que esse aqui é o Deus certo mesmo. Porque eu sentia, essa época eu já não tinha mais envolvimento com nada de errado, trabalhava ali pelo certinho, dava minhas aulinhas de luta, treinava, vida pelo certo ali. Eu trabalhava de manhã, saía do trabalho, ia treinar e à noite voltava pra vila e dava aula de boxe, né? Essa era a minha rotina. Aí no trem, no vagão do trem, de manhãzinha, eu ficava lendo a Bíblia, mano, me arrepiava de um jeito. Eu lia assim, e eu não entendia direito, assim. Eu lembro que cheguei em Levíticos e falava pra Isabela, lascou, mano. A gente come carne de porco. Lascou. Proibi lá em casa, falei, não entra mais bacon aqui, mano. Fiquei maluco, mano. Aí ela, não, calma, não é bem assim. Jesus morreu por isso. Aí comecei a falar, caramba, eu tenho que aprender direito isso aí.
Aí foi quando a gente começou a frequentar aqui a IA. Ela falou, lembra aquela igreja que a gente foi quando você foi lá, você foi embora, surtou lá na igreja? Aí eu fiquei com uma vergonha, falei, caramba, aquela igreja lá, mano, não tem outra não? Aí ela falou, não, vamos lá naquela mesmo. Falei, firmeza então, né? Vamos lá, pá. Aí cheguei, o primeiro culto que eu vim foi da 18H, do pastor Ramon. Aí eu olhei e falei, o jeito dele, tipo, falei, até que esse cara aí é mais dos nossos assim mesmo, né? Aí na pregação dele, ele falou que era lutador de jiu-jitsu também. Falei, puta, da hora, mano. Da hora, tô no lugar certo e tal. Aí fui aprendendo, fui buscando aprender, né? E é muito interessante que muita gente tem aquele negócio, pô, me converti, minha vida mudou da água pro vinho. Comigo e com muitas pessoas, não foi assim. Tipo, não foi, pô, aceitei Jesus, pum, tudo mudou. Foi um processo. E eu vejo que às vezes tem muita gente que se frustra com isso aí. Tipo, pô, ouviu o testemunho do cara que se converteu, perdeu. O testemunho do Lamartine, por exemplo, é maravilhoso. Que ele se converteu e não teve mais vontade de fumar. Comigo foi o contrário, mano. Eu me converti, aí que o bagulho fica louco mesmo. Vários convites cabuloso pra voltar, né, pra essa vida errada. Porque quando eu abandonei tudo, eu e minha esposa, a gente foi morar sozinho, eu não tenho formação nenhuma. Eu só sabia dar porrada nos outros. Mas até então eu não trabalhava com a luta. Então eu tive que aceitar um monte de subemprego. E eu me entreguei para Cristo. E foi naquele momento ali que começou a aparecer um monte de parceiro das antigas. Não, tem um esquema bom para isso. Não, uma paradinha daquilo ali. Aí coçava, mas eu pensava, não, vou confiar em Deus. A palavra dele diz ali que a gente tem que andar no caminho dele. Aí eu só ficava, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Tá ligado? Aquilo lá batia no meu coração assim. E conforme eu fui confiando em Deus, conforme eu fui dando passo, ele foi colocando a mão lá. Aí minha vida foi mudando e é isso aí. Esse é um pouco do meu testemunho aí. Tem muita ideia a desenvolver. E agora eu queria ouvir de você, mano. Você é diferente, tá ligado? O brother cresceu aí no lar cristão. Não, obrigado, obrigado. Você, como que é a sua trajetória, tá ligado? Nego, pode descer, vai embora. Eu vou me retirar. Caraca, aqui... Porque eu fico curioso mesmo. Eu até brinco com a minha esposa. Ela cresceu lá no lar cristão. Tipo, teve a fase da adolescência ali que todo mundo vai dar uma volta no mundo, pá. Eu acho da hora vocês que cresceram nesse ambiente assim. Que, por exemplo, minha mãe sempre, vai lá, vai fazer a catequese lá. Mas tipo, ela nunca chegou, então, filho, assim que a gente ora, a gente clama a Deus, tal. Vocês que já cresceram nesse ambiente, vocês estão muito mais blindados, né? Ao mundo, digamos assim, né? Então fala aí, mano, queria eu vi um pouquinho aí de você aí. Deixa só o nego fazer a mesma pergunta pra ele, só pra ele não sentir deslocado. Não, segue, vambora. Cara, jogar a bola lá em cima, né? Tipo assim, agora só... Cara, Pô, eu cresci sim num lar cristão, onde não era somente um lar cristão, mas um lar de princípio. Meus pais, eles sempre foram muito presentes, muito intencionais. Não sei se alguns aqui não sabem, mas eu venho de um lar onde a minha mãe, o Senhor soprou o nome dela no Brasil, quando ela era jovem. E minha mãe é uma cantora cristã aqui no Brasil, e meu pai é um pastor. E a gente vivia o ministério de maneira muito intensa. Só que mesmo na intensidade das agendas, das ministrações, o Senhor soprando o nome da minha mãe do diante do trono, mesmo com essa agenda corrida, ela se fazia presente lá dentro de casa. Elas sempre foram pais muito presentes. Só que desde pequeno eu sempre fui muito extrovertido, sempre quis fazer muitos amigos, sempre quis me enturmar. E eu também já estudei em mais de 13 escolas diferentes. A gente mudava muito de cidade, não somente por conta do ministério, mas Deus sempre mandava a gente para um canto. A gente mudou muito de escola. E nessas mudanças constantes de escola, eu me encontrei sendo uma pessoa muito desapegada e muito facilmente moldada pelo ambiente no qual eu estava. Então, mesmo eu tendo um lar de princípio dentro de casa, a minha identidade era uma identidade muito fraca, porque eu queria ser aceito não somente pelos meus pais e meu irmão, pela minha família, mas na escola onde eu passava grande parte do meu dia. Nos Estados Unidos, é mais de 8 horas que você passa dentro da escola por dia. Então ali eram as pessoas com quem eu mais convivia no meu dia a dia.
E porque a gente mudava tanto de escola, eu me encontrei mudando o meu jeito de agir para eu poder me enturmar mais com as pessoas e muitas vezes trocando meus princípios que eu aprendi dentro de casa por prazeres, para eu poder me enturmar e me encaixar com a galera. É o que você falou, então comecei a entregar meu coração muito facilmente, sempre fui um cara muito apaixonado. Então entregava meu coração e via uma certa... Eu me defraudava e defraudava a pessoa também. Era uma coisa muito precoce. E não é saudável, porque não tem como você querer administrar um relacionamento com uma idade que você não tem nem dinheiro para você, pagar um lanche para a menina, ou você não consegue nem sustentar a sua casa. E, você está ali, você tá flertando com o pecado, você está se colocando num lugar onde uma hora ou outra você vai se queimar. Então não tem como você assumir uma coisa séria quando você é muito novo, porque são raros os casos onde você tem a maturidade emocional de lidar com o relacionamento. Então eu me encontrei nesse lugar onde eu estava tentando achar minha pessoa. Comecei também a flertar com as drogas. Começou com a nicotina. Lá nos Estados Unidos é muito acessível, então muito pode. E depois também com a maconha. Foi ali, graças a Deus não passou disso aí, parou na maconha. E só que nos Estados Unidos é muito acessível. Então desde uma idade muito nova, eu comecei a me envolver e viver uma vida dupla. Eu vivia uma vida mascarada. Então, por muito tempo da minha vida, eu andava com uma máscara. Dentro de casa era uma pessoa, na igreja era uma pessoa, fora de casa eu era outra pessoa. Então, era uma pessoa com identidade muito fragmentada. Chegou uma época, eu era bem mais novo, eu tinha aí por volta dos meus 13, 14, aos 15 anos, que eu estava nesse rolê, e que eu tive um encontro com o Espírito Santo. E foi muito importante para mim, porque naquele momento eu não estava vivendo mais a minha fé, eu não estava vivendo... eu não estava vivendo a fé dos meus pais, não estava vivendo uma experiência que os meus pais estavam passando para mim, ainda mais que tinha os princípios dentro de casa. A experiência com o Espírito Santo, eu não tinha vivido aquilo pessoalmente ainda. Então, quando eu comecei a mudar minha perspectiva e o Espírito Santo me encontrou, aquilo ali foi algo que mudou. Que é o outro caso do testemunho que você falou, que o seu, quando você teve o seu encontro, foi um processo. O meu foi um pouco mais parecido com o do Lamartine, onde eu estava num lugar de vícios, não somente de vícios, com as drogas e outros vícios também. O Senhor, ele foi algo instantâneo, da noite para o dia. Eu estava no meu quarto, prostrado ali na minha cama, e depois de ter sido confrontado pelos meus pais, porque quem aqui tem pai pastor ou pai em ministério? Quem aqui tem os pais que o Espírito Santo revela tudo o que você faz para eles? Então, exato, glória a Deus, né? Glória a Deus pelo Espírito Santo. Eu vivi numa casa onde o Espírito Santo ele falava tudo para meus pais, dedurava tudo, falava tudo, e não tinha como eu viver uma vida no escuro por muito tempo. Pela graça e misericórdia de Cristo, o Espírito Santo revelou tudo o que eu estava fazendo mascaradamente, fora de casa, para os meus pais. Fui confrontado, e aquele confronto não foi um confronto que gerou amargura no meu coração, mas foi um confronto que gerou arrependimento, onde eu fui para o meu quarto, me prostrei diante do Senhor, eu comecei a ser relembrado da fé que eu tinha quando era uma criança. E naquele momento eu comecei a derramar minhas lágrimas diante do Senhor. Meus pecados, eles começaram a voltar àquilo que eu tinha cometido, eu não tinha pedido perdão. O Espírito Santo começou a me lembrar de tudo que eu tinha feito. E naquele momento eu comecei a render tudo ao Senhor, no meu quarto, no meu secreto, no meu íntimo, sem ninguém me ver. E naquele momento eu tive uma visão de uma cachoeira me lavando, me purificando. E foi algo instantâneo. Naquele momento, da noite para o dia, eu fui liberto de todas aquelas algemas que estavam me prendendo. E assim, pela graça e misericórdia de Cristo, logo depois desse encontro pessoal que eu tive no meu quarto, veio a quarentena nos Estados Unidos, onde eu saí daquele ambiente tóxico que estava me influenciando para o mundo, e voltei para casa, onde eu reaprendi a ser uma criança com o Deus, uma criança filho dos meus pais. E eu comecei a reconquistar espaço, não somente diante da minha família, mas diante de Deus. Então foi depois desse encontro
radical, dessa transformação sobrenatural, existia um processo depois. Porque eu fui liberto dos vícios, só que não é tipo, nunca mais vai haver vontade, sabe? Eu conseguia viver sem, mas o pecado sempre vai estar ali para nos tentar. Então, depois dali, foi uma caminhada de intimidade. E a gente se torna parecido com o que a gente anda. Então, quando eu comecei a caminhar mais com Cristo, mais com Jesus, eu, consequentemente, me tornava mais parecido com Ele. E era mais fácil de resistir a esses pecados e essas tentações. Então, esse era o processo que eu vivia, a caminhada que eu vivia. E os princípios da minha casa, eu senti, depois que eu tive esse encontro com o Espírito Santo, eu senti até uma intensificada no meu relacionamento até com meu pai. O meu pai, o pastor Gustavo Bessa, ele é a minha referência de homem aqui na terra. A Bíblia nos ensina, né? Paulo fala para as igrejas e para as pessoas para quem ele escreve: sejam imitadores de mim, pois eu sou imitador de Cristo. O meu pai é o imitador de Cristo, a quem eu consigo copiar. Eu falo assim, beleza, se eu tentar ser mais parecido com ele, consequentemente eu também me torno mais parecido com Cristo. Eu vi que depois desse encontro com o Espírito Santo, a minha mente assim destravou, e o meu pai começou a ser mais intencional até comigo, em me trazer para perto, me puxar, porque o confronto que gerou a quebra da confiança, que foi aquele confronto, não gerou um distanciamento entre meu pai e a mim, mas pelo contrário, a gente se aproximou naquele momento, e ele começou a ser mais intencional, a ministrar os princípios de Cristo na mesa do meu coração. Então foi um processo, uma caminhada, e tem sido um processo até hoje. Eu ainda tenho meus desafios, tenho meus pecados. A igreja brasileira hoje em dia, eu converso muito sobre isso com os meus amigos, a gente tem essa teologia do homem de Deus, onde a pessoa que está no altar, ela é quase que idolatrada pelas pessoas, e eles esquecem que aquela pessoa é um homem de Deus, mas ainda é um homem. Os dons do Espírito Santo, a capacitação do Espírito Santo não foi derramada somente sobre o homem de Deus que pisa no altar e carrega o microfone, mas sobre todos nós que aceitamos Jesus no nosso coração, recebemos o Espírito Santo e somos empoderados. Então isso foi algo que começou a mudar na minha cabeça também, onde na mesa de casa o Senhor começou a ministrar através dos meus pais essa quebra de medo, essa quebra esse senso de ser incapaz de poder agir no sobrenatural, de ministrar, de pegar o microfone para cantar e liderar o corpo em adoração. Eu comecei a passar por um processo de santidade, de santificação, porque a vida, né, nós temos o processo de conversão, santificação e glorificação. E a santificação é a nossa morte diária. Então eu começava a morrer todos os dias para mim mesmo, para poder viver a vontade do Senhor até aquele grande dia onde a gente vai ser glorificado com Cristo nos céus. Então aquilo começou a ser ministrado no meu coração, e até hoje estamos aí morrendo todo dia, sendo santificado, porque é aquele versículo que fala, né, o zelo pela casa do Senhor me consome. Então, para subir no altar, para poder ministrar, a gente precisa estar com nossas mãos limpas, o coração puro. E isso é um processo, é uma morte diária, é uma santificação que a gente passa. E desde aquele dia, com 15 anos de idade, no meu quarto, eu comecei a morrer para mim mesmo, e até hoje estamos aí. E assim, sei que tem muito mais, em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha como Deus, Ele é extraordinário. São contextos completamente diferentes, né? Então, um veio de um lar cristão, filho de pastor, filho de cantora gospel. O outro veio de um lar que não era cristão, era um lar católico. Mas o que ambos precisavam viver? Uma experiência pessoal com Deus. Quem aqui já nasceu em berço cristão? Quem aqui já nasceu dentro da igreja e tudo mais? O que eu quero dizer para vocês é, como o Isaac falou, vocês não podem viver simplesmente da fé do Pai de vocês, porque a salvação é individual. E o que Deus espera de cada um de vocês é que vocês vivam esse encontro genuíno e verdadeiro com Deus. E quem é que não veio de um lar cristão? Levanta a mão aí pra gente ver. Quem não veio e entrou nessa caminhada. Gente, glória a Deus pela vida de vocês. E vamos aplaudir.
E o que eu quero dizer para vocês é que muitas vezes a gente acha que a pessoa que nasceu no lar cristão, ela está na frente da nossa caminhada, né? O ponto de partida é diferente, mas o ponto de partida é o posicionamento que nós temos com o Senhor no momento em que nós decidimos viver para Ele em obediência. E muitos de nós temos encontros com Deus ao longo da vida. O Lucas, como pastor, já viu vários jovens tendo encontro com Deus, mas eu imagino que às vezes é doloroso para um pastor ver pessoas que tiveram encontro com Deus, mas não permaneceram. Por que isso acontece? Por que tem pessoas que não permanecem? Me colocaram para falar depois do cara do crime e do filho da Ana Paula Valadão. Aí eu vou falar o quê? Cadê? E azedou, hein, mano? Mas eu vou contar uma história minha também, que eu também tenho história, tá? Quando eu era jovem, eu roubava isqueiro. Mas eu morria de medo de roubar isqueiro. Aí sabe o que eu fazia? Ia no mercado e comprava energético. Energético era R$10 o isqueiro, R$1, mas pelo menos chegava para os meus amigos, roubei o isqueiro aqui. Mas periculoso. Não, para poder... Mas assim, era a cara do crime, né, velho? Nossa. Você vê como era maldoso, né? A cara do crime, velho. Nossa. Eu falo, né, que a gente que é de igreja, a gente tem testemunho sem graça, assim. Mas, brincadeiras à parte, assim, eu vivi um tempo também afastado, mas... Eu acho que tanto na minha vida quanto como eu tenho visto na vida dos jovens, através da história do Samir também, que a gente acompanhou um pouco esse processo, ouvindo o Isaac também, que o mais difícil não são os encontros com Deus. Eu acho que o encontro com Deus, às vezes, ele pode ser até mesmo impulsionado pela nossa alma, né? Entra num ambiente como esse, uma banda boa, um bom ministro, uma boa estrutura, a gente já se quebranta, já tem ali uma predisposição a ser tocado. Então... Até as pessoas separam muito, né? Foi o encontro da alma apenas, foi só dopamina e tal, e eu entendo que o nosso lugar não é esse, a gente só tem ali ficar alimentando a dopamina, mas tem um papel da nossa alma nos nossos encontros com Deus, esse quebrantamento. O que é a música? Eu sempre falo, se a alma não fosse importante, Deus mandaria a gente somente recitar os salmos, né? E não salmodiar, cantar sobre Deus, tudo. Então assim, tem um papel da alma, mas eu vejo que mesmo aqueles que têm encontro ou de alma, ou até no espírito mesmo, eles têm dificuldade, e eu vejo por dois motivos, de continuar por dois motivos, e eu estava pensando em como falar isso, eu lembrei da parábola do semeador, que ela fala de dois motivos pelos quais a semente do evangelho não frutificam. Ele fala ali, na verdade, de quatro solos, né? O primeiro é um solo, ele fala na verdade da semente que cai no solo e o inimigo já vem e já rouba a semente do evangelho. Aí ele começa a falar do solo rochoso. Ele fala que nesse solo, a semente que representa o evangelho, ela cai, ela começa a crescer, mas diz que o solo é rochoso, então não cria o quê? Raízes. Ela não se aprofunda. E eu vejo que esse é o primeiro desafio de todo mundo que tem um encontro com Deus. Porque você se acostuma a bater ponto nos encontros com Deus aos sábados e domingos, e você não tem sustentação para a sua fé, você não tem lastro. O seu lastro de comunhão com o Senhor é apenas um bom pastor pregando, um bom ministro ministrando. Olha, não é nem só, eu não vou nem falar da semana. Se o cara vem no próximo domingo e quem está pregando não é tão bom, ele já não tem um encontro com Deus, já não teve comunhão com Deus a semana. Então assim, é muito raso. E aí eu vejo que, como diz na parábola, quando vem um primeiro desafio, essa pessoa cai na fé. Então eu acho que o primeiro motivo pelo qual as pessoas não permanecem, segundo a palavra mesmo, são falta de raízes. E o permanecer é um verbo que a gente fala muito, mas é muito difícil, cara. É muito difícil ter raiz. Quando você vai ver o processo de uma planta crescendo, você não vê a raiz crescendo. Eu lembro quando eu era pequeno, eu fiz aquele experimento do feijão, a professora falou, vai ser rapidinho. Você vai já regar e ali dentro tinha uma semente e vai logo começar a crescer. Eu lembro que eu reguei e já fiquei do lado do feijão para ver, bora. Aí eu ia almoçar, voltava, bora. À noite eu falei, mãe, essa porcaria tá quebrada, não tá funcionando esse feijão. Porque eu não percebia que lá dentro estava crescendo, mas para baixo. As raízes estavam crescendo. E eu acho que na nossa vida é a mesma coisa. Você tem um encontro com Deus e aí começa um processo de crescimento, mas parece que nada está acontecendo. O Elton falou muito bem disso, né? De que ele vai ter um encontro com Deus, chega na semana, vai ler Levíticos. Aí você começa a ler a genealogia de Abraão. E você fala, mano, o que isso está mudando na minha vida? Sabe o que está mudando? Você está permanecendo. E através da permanência, você está criando raízes. E através da raiz, você deixa de ser alimentado pelas coisas da vida circunstanciais e vai
tendo acesso à verdadeira fonte de vida, que é o Senhor. Então, assim, em primeiro lugar, para você permanecer, seja agora para essa conferência, né, depois dos encontros que você tiver, ou na sua vida em outros momentos, é você criar raízes, você permanecer. É interessante que lá na minha academia, eu faço jiu-jitsu também, né? E aí o meu mestre ele fala o seguinte: só comparece. Só aparece aqui de novo na semana que vem. Só aparece de novo aqui no próximo treino. Ele fala muito desse comparecer, né? Tipo assim, não tá com vontade? Não pensa muito coisa, faz um foco. Eu vou aparecer aqui de novo. Ah, mas eu tô sem kimono. Vem de novo. Tipo, e isso vai gerando em você uma rotina e com o tempo vai gerando fruto nisso. E aí tem uma outra coisa, nego, só para não me estender muito. Uma outra coisa que eu acho que é mais desafiador ainda do que... um vilão maior ainda do permanecer, que são os prazeres da vida. E aí a parábola fala, né, do solo rochoso, que é onde não permite que a raiz cresça, mas fala que algumas pessoas conseguem romper esse solo rochoso e criar raiz. Então assim, alguém já é um pouco mais maduro, mas aí tem um perigo maior ainda. Diz que junto com a planta cresce a planta, mas também os espinhos. E Jesus fala que esses espinhos, eles representam não as coisas difíceis da vida, mas os prazeres da vida, o apego pelas riquezas. E eu tenho visto agora... quantos anos eu estou no ministério mesmo, você falou? 5 anos. 5 anos, então eu vi esse jovem que começou, teve encontro com Deus no momento de desafio dele, estava lá com a alma quebrada, em crise de ansiedade, depressão, terminou o namoro, ou às vezes até um relacionamento mais ali de noivado, e ele encontrou o Senhor, começou a criar raízes, só que aí começou a ter promoção no emprego. Aí ele começou a lucrar na sua empresa, ele encontrou a mulher com quem ele vai casar de fato, e os prazeres da vida começaram a crescer, e como diz a parábola, junto com a semente, com o broto, né, cresceram espinhos, e a palavra diz que esses espinhos vão fazendo o quê? Sufocando a semente. E eu vejo que tem muitos jovens sendo sufocados pelos prazeres dessa vida, assim. E a gente daqui a pouco está mais preocupado em crescer, pagar conta, ficar rico e fazer o primeiro milhão, do que ser aquilo que Deus nos criou para ser. Então eu acho que hoje, mais do que os desafios da vida, os problemas da vida, o grande vilão da permanência é a ambição por ser bem sucedido, sabe? A nossa geração prega isso, né? A geração do wellness, né? Eu tenho que ser trincado, eu tenho que ser bem casado, eu tenho que ser cristão sim, eu tenho que ter minha fé, mas eu também tenho que ser muito rico. A minha esposa tem que ser uma mulher troféu que acorda às 5 horas da manhã e faz pão pra mim depois da minha banheira de gelo e você sabe, a gente é cercado por uma pressão de produtividade. Eu acho que a ambição por isso tem matado as sementes do evangelho, tem sido jogadas no nosso coração. Nós estamos tão com vontade de prosperar nesse mundo, ser bem-sucedidos aos olhos dos homens, que nós não estamos sendo bem-sucedidos aos olhos de Deus, assim. Então, é isso. E você sabe uma coisa interessante, que eu acredito que o permanecer é um desafio maior ainda na nossa geração, que é imediatista. Então a gente quer tudo para agora, a gente quer tudo para um momento. Então recebi agora e já vou fazendo as coisas imediatamente. E não é exatamente assim, porque a nossa fé requer que a gente permaneça, que a gente fique neste lugar. Eu estava no aconselhamento essa semana e o menino estava muito tenso. Ele falou: eu fiz 4 aulas de violão e eu não sei tocar violão ainda bem. Eu falei: querido, foram 4 aulas, calma lá, sabe? Mas isso é o fruto da nossa geração imediatista. E até nós aqui, sabe? Então, quanto tempo a gente não está na igreja? Gente, só o pastor Ramon conheceu o nego de 15 anos. Eu demorei muito para chegar até aqui, o nego de 28 anos, que glória a Deus, ao homem de Deus, mas foi um processo, foi um caminhar, por mais requereu muito da minha parte em permanecer e escolher ficar nesse lugar. E nós estamos aqui diante de 2 pessoas que escolheram permanecer. Então eu queria que de forma prática vocês falassem algumas dicas de como permanecer, mesmo quando pareça que tudo vai ao contrário, mesmo quando pareça que o prazer da carne é maior do que a fé, mesmo quando pareça, putz, uma chatice, tá no Levítico, meus amigos no rolê, mó da hora, nossa, queria estar no bloquinho, tipo, o que vocês fizeram para permanecer e vocês chegarem até aqui para serem esses homens de Deus? Mano, no meu caso, foi renúncia. Mas uma coisa que é muito interessante, a gente só renuncia aquilo que a gente sabe que é ruim. Então, a primeira coisa, a gente tem que entender onde a gente está, o que levou a gente para aquele caminho, o que causou aquilo, e entender que aquilo é ruim. Pô, esse caminho que eu tô aqui não é legal. Cada um tem a sua cruz, né? Cada um tem o seu pecado de estimação, cada um tem o seu erro ali.
Hoje em dia, como você disse, todo mundo é imediatista, quer as coisas na hora e tudo mais. Essa geração eu trabalho muito com adolescente, né? Sou personal e tal, de boxe, então eu trabalho muito com adolescente. Eu vejo que as dores da molecada de hoje em dia é exatamente isso. Pô, eu quero ser melhor que o meu amigo em tal coisa. Pô, meu amigo tá indo pra festinha tal, eu quero ir. Ah, meu amigo tá indo pro bloquinho tal, eu quero ir e tal. A gente tem que escolher permanecer no que faz bem e no que nos distancia daquele caminho tortuoso. No meu caso, por exemplo, eu estava inundado no pecado. Inundado, completamente inundado. Então, o que eu tive que fazer? Acordar para a vida e falar, minhas amizades não estão me levando para um lugar da hora. Minhas companhias, os ambientes que eu frequento, identificar, até uma música, como o pastor falou aí, às vezes uma música que você está ouvindo te remete a uma coisa ruim e tudo mais. Então, comecei a cortar tudo. Isso aqui faz mal, pum, sai fora. Isso aqui faz mal, pum, sai fora. E comecei a fortalecer minha fé. O que eu usei foi o meio mais convencional, ler a Bíblia. Ler a Bíblia todos os dias. É maçante. Às vezes a gente não está bem, às vezes o inimigo atenta também. Você começa a ler, dá aquela dor de cabeça lá, aquele cansaço. Dá exatamente, sono, né? Você fala, putz, quero fazer outra coisa. Mas lê a Bíblia, está no momento mal, escuta um louvor ali, vá para a igreja, igual você falou do treino. E seja presente. Às vezes você fala, putz, hoje eu não quero ir. É aquele culto, aquela palavra que vai mudar a sua vida. Você vai ter um encontro ali cabuloso. E você tem que cercar de pessoas boas. Pessoas que você admira, pessoas que vão te levar a um caminho onde você almeja, pessoas que já trilharam o caminho que você quer chegar. Entendeu? Renúncia e renúncia. Matar o velho homem todos os dias ali na porrada, mano. Ele aparece ali, você tem que derrubar ele no soco todos os dias. Isso é difícil, isso não é fácil. Isso pode levar anos, isso pode levar meses, dependendo da situação que você se encontra. O importante é não desistir. É lutar e não desistir. Eu só pensava assim, putz, é só mais um round, mano. Essa fase difícil aqui vai ser só mais um round. Entendeu? E foi assim que eu fui vencendo aos poucos. Fui me vencendo aos poucos, entendeu? E me apegando à palavra, me apegando a Deus. E ainda é uma luta, né? A luta ainda continua. Mas agora tem por que lutar, tem com quem lutar, né? Que é o Espírito Santo aí que está com a gente e vai nos guiando, né? Amém. Muito bom, muito bom. Vou entrar nesse trenzinho aí que você falou. Cara, o que mais tem me moldado até hoje são as pessoas com as quais eu ando. O ser humano é muito influenciável, é muito moldável. Então, os ambientes nos quais nós convivemos, as pessoas com as quais nós andamos, as conversas que nós temos, as mesas que nós sentamos, elas vão ditar muito os seus comportamentos, o jeito que você fala, o jeito que você se veste. Então, eu não conheço nenhuma pessoa que não é moldada pelo ambiente no qual ela está. Então, isso para mim foi o que mais funcionou para o Isaac. Foi eu estar em ambientes onde eu sei que vão me edificar. Isso não impede você de ser sal e ser luz em ambientes onde as pessoas de Deus não estão. Pelo contrário, quando nós estamos em ambientes que nos capacitam, ambientes que nos inspiram, andamos com pessoas de Deus que nos aproximam de Jesus, nós somos capacitados e a nossa identidade no Senhor é fortalecida. Porque aí, quando a nossa identidade é fortalecida, vocês estão comigo? Quem está comigo aqui? Levanta a mão, rapidão. Aleluia. Se a sua identidade no Senhor está firmada, você sabe quem você é, aí sim você consegue ir para um ambiente onde Deus não está, ou melhor, onde Deus não está em sua plenitude, e aí você consegue ser sal e ser luz. Amém? Amém. Então assim, quando eu comecei a andar com pessoas que me aproximavam do Senhor, fortaleciam a minha identidade, e pessoas que não somente faziam carinho e falavam assim, não, mas tá tudo bem, você pode assim, mas amizades que me confrontam, pessoas que se importam com quem eu sou e me aproximam da melhor versão que eu posso ser de mim mesmo e também como filho de Deus, aí sim eu conseguia ir para aqueles lugares e fazer um estrago no inferno. Você chega ali, você vira sal, você vira luz, você começa a incomodar os ambientes. Tem muita gente que chega para mim e fala, Isaac,
Mas eu estou aqui na minha escola e não tem nenhum outro cristão, não tem ninguém. Parece que é só eu que sou crente aqui na minha escola. Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou andar com essas pessoas? Aí eu quero lembrar para vocês assim agora daquele texto que está na Bíblia. Elias também achou que ele estava sozinho quando ele foi para a caverna, quando ele estava sendo perseguido por Jezabel. Ele falou: Deus, me mata. Cadê os outros profetas? Tem só eu. Aí Deus lembrou Elias e falou assim: não, você não está sozinho. Tem outros milhares aí espalhados que não se dobraram diante de Baal. Então quando você é luz na sua escola, você é luz dentro dos ambientes de trabalho, quando você é luz até na sua família, Deus vai trazer as pessoas certas e Ele vai lembrar você: olha, você não está sozinho, porque tem outras pessoas que não se curvaram diante do Deus desse século, que não se dobraram diante de Mamon, que não se dobraram diante de Jezabel, que não se dobraram, não se curvaram, mas estão firmes. E essas pessoas vão se aproximar de você, porque a luz atrai a luz. E luz em um ambiente que já tem luz, luz onde é um ambiente já claro, não faz tanta diferença. Mas a luz que brilha nas trevas é aquela luz que incomoda. Então você não está sozinho. Eu quero só declarar isso sobre você. Você não está sozinho. O Senhor tem levantado pessoas que vão te cercar, boas influências que vão caminhar com você, pessoas que vão te aproximar de Cristo e vão fortalecer a sua identidade, em nome de Jesus. Amém. Só para compartilhar uma coisa, pode aplaudir. Uma coisa que me ocorreu aqui enquanto eu estava ouvindo, que também aí tem a ver com a minha história, porque por mais que tenha tido um episódio de desviar, enfim, droga e um pouco de promiscuidade, mas acho que quando eu larguei essas coisas, eu larguei de vez. Mas em uma outra hora da vida eu tive que permanecer, então é louco, porque em uma área da minha vida foi do dia para a noite, virei as costas e pronto, mas na outra área eu precisei permanecer. E essa área que eu precisei permanecer, mesmo depois de ter escolhido deixar para trás, era a pornografia. E aí, respondendo talvez um outro aspecto que a gente não falou, de como permanecer, eu creio que é tendo uma revelação do perdão e do amor e da graça de Deus sobre nós. Eu digo isso dentro desse contexto porque eu, muito jovem, comecei a ser exposto a promiscuidade, enfim, durante o período da minha vida eu vivi dando liberdade para isso na minha vida, me relacionando. Eu casei virgem, mas muitas outras coisas eu fiz. Isso marcou minha alma. E aí quando eu me converti, você viu que eu me segurei, né? Tá orgulhoso, amor? Quando eu me converti, a minha mente estava completamente intoxicada. Então eu olhava para qualquer coisa, eu via outra coisa, e minha mente ia me levar para outro lugar. E aí eu fui ficando cada vez mais envolvido com a pornografia, porque era onde tinha um escape e ninguém estava vendo, então era mais fácil de manter a máscara, né? Subir num palco, compartilhar o louvor, e enfim, isso mais novo. E eu lembro quando eu fui para o meu seminário, fiz seminário em Boston, né, de teologia, estudei lá, a gente plantou uma igreja, então era um ambiente que era muito crentez, mano. Pensa, estava estudando a Bíblia o dia inteiro, aula de manhã até de tarde, e aí o que sobrava do período era implantar a igreja, aí quando ia para casa era discipulado na vida de atrito entre os missionários, aí a gente tinha, qualquer briga lá na casa era assim: quem vai renunciar primeiro? Quem vai tomar a cruz? Eu, mano, para de ser crente, vamos tretar, vamos sair na porrada. Então assim, era um ambiente muito crentez, e eu lembro que nessa bolha cristã, um dia do nada eu vi uma parada lá que me gatilhou, e aí me chamou para outro caminho quando eu vi cair na pornografia. E eu lembro que eu me senti a pior porcaria do mundo, assim, me senti nojento, asqueroso. Eu falei: Deus, que bagunça que é minha cabeça, mano. Eu tô aqui vendo sobre a palavra, eu tô aqui, sabe, vendo o Senhor fluindo através da minha vida, como nunca antes, sendo ativado e aprendendo, implantando a igreja. Se nessa bolha eu não conseguir me abster desse pecado, como é que eu vou voltar para São Paulo? Como é que eu vou voltar para minha vida? Tipo assim, me deu uma crise existencial. Eu falei: eu vou morrer na praia, não tem para onde correr. E eu lembro, e eu sou um pouco perfeccionista em algumas áreas, assim, sabe? Não aquele perfeccionista que a gente fala no currículo, né? Tem um cara que fala: não, qual é o seu pior defeito? Sou perfeccionista. Não nesse sentido, mas aquele perfeccionista que é paralisado, sabe? Às vezes ele quer tanto fazer algo direito que às vezes ele nem faz. Então eu sou um pouco assim. Eu lembro que quando veio isso, eu comecei a me flagelar e falar: mano, eu sou uma porcaria. Esquece, mano. Aí a gente ia ter um evento lá evangelístico. Como a gente estava implantando a igreja, era assim, a igreja tinha 12 membros, os 12 missionários e o pastor, 13 membros. E a gente fez um evento evangelístico, e eu ia pregar na praça lá,
principal praça, em inglês, e eu tava assim me preparando e tal. Quando eu caí, eu falei, mano, como que eu vou? Que hipocrisia subir lá para falar desse amor e tal. E eu fui caminhando até aquela praça, inclusive. Eu fui caminhando até aquela praça, era um parque, né? Chamava Salem Willows, era o nome do parque. E no caminho, enquanto eu tava me autoflagelando, assim, falando, mano, eu sou uma porcaria, eu tava ouvindo música, não era nem louvor, assim, para eu me quebrantar, era para esparecer. A graça de Deus encheu a minha vida, assim. E eu acho que eu nunca chorei tanto na presença de Deus como eu chorei naquele dia. Eu lembro que era uma rua, sabe aquelas ruas que tem árvores dos dois lados, que quase que fecha assim as copas uma na outra? Eu lembro até hoje daquela rua. E eu comecei a ser encontrado pela graça de Deus, a ponto de chorar. Eu parecia um bêbado na rua. Eu não choro bonito. Essa é a minha voz chorando. Fico com careta e, mano, escarrando catarro, nojento. E eu queria me controlar, e foi muito marcante porque eu não conseguia me controlar diante do constrangimento. Eu me recompunha, tipo, não, beleza, tô posturado, dava 3 passos, e caía, e cantava a música que até hoje, eu sou muito tocado por essa música, que cantava aquela música da Laura Sogueles, uma das mais famosas delas. Não, antigona, Recaio em Tua Graça, era essa? Não é tão importante, essa parte que é importante, Recaio em Tua Graça. Se eu passar pelo fogo, agora eu quero saber o nome da música. Como é que é? Em Teus Braços, essa música. E aí começava aquela parte do Recaio em Tua Graça, e eu lembro que eu era tomado por aquela verdade. E aí ela começava uma ministração, se eu não me engano, sobre o pai. E acho que a ministração ela fala, cara, quanto tempo que você não me procura? Como se fosse Deus falando para o filho. Eu lembro que eu me via naquele lugar envolvido. O que tem a ver com tudo isso é que ali eu aprendi que Deus ele não se impressiona com o nosso pecado. Às vezes a gente acha que a gente vai fazer tudo certinho, que vai dar tudo certo, mas no fim Deus sabe a desgraça que a gente carrega dentro de nós, esse pecado que nos persegue todos os dias. E às vezes a gente tem vergonha de se apresentar diante de Deus no dia seguinte, depois de cair, porque Ele foi surpreendido pelo nosso pecado. Tipo assim, tô decepcionado com você, Lucas, você caiu de novo mesmo no seminário. E aquele dia eu falei, cara, eu tô sentindo acolhido por Deus mesmo diante disso. E aquilo me deu uma coragem de voltar no dia seguinte, de comparecer de novo. E eu lembro que diante daquele ambiente de graça, de perdão de Deus, eu falei, Deus, eu só quero uma coisa, eu só quero ser melhor para o Senhor. Eu vou errar muito daqui para frente, mas me ajuda a errar menos, cada vez mais, até que eu, um dia, se pela Tua graça eu puder, não errar mais. E aí, até depois disso eu fui para casa, eu tenho uma música, né, lançada, e aí a parte C dessa música eu escrevi depois desse encontro com Deus. E a parte C ela fala assim, como é que fala, amor? É parte C mesmo? Abro mão dos meus planos. Abro mão, é isso. Eu lembrei muito da fala de Pedro. Vai, fala aí, Nele. Não, já foi. Canta você que compôs. Não, era uma música que eu tinha escrito no Brasil e o Senhor soprou no meu coração uma declaração para Ele diante desse constrangimento, que a letra fala assim, eu abro mão dos meus planos e dos meus sonhos, esqueço tudo e corro para Ti, Te confesso os meus erros, os meus segredos. E aí essa última parte era o que expressava meu sentimento, eu confio no amor que tens por mim. Então eu acho que para mim foi uma chave de, mesmo diante dos nossos erros, eu escolhi permanecer, mas você vai errar de novo. Depois de errar, compareça de novo, porque Deus está lá te esperando, sabe? Sim. Amém, e só amém. rapidão. Primeiro, né? Glória a Deus. Ministério da Palma. Mas nesse mesmo bonde, a palavra nos ensina que muito maior é aquele que vive em nós do que aquele que habita no mundo. E também a palavra também nos fala que se nós resistirmos ao diabo, ele o quê? Ele fugirá de vós. Então a gente pode falar, beleza, o que é permanecer? O que eu faço diante da tentação? O que eu faço quando aquele sentimento de pecar volta? O que eu faço? Resiste ao diabo. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo é um leão que está aqui sempre nos rodeando, tentando ver quando a gente vai cair. Como você falou, o pecado é muito sutil. Então de maneira sutil ele vai tentando ministrar, entrar dentro do seu coração. A gente tem que tomar muito mais cuidado com os elogios do que com as vaias, porque os elogios são muito sutis e vão entrando no nosso coração e ministrando um orgulho, que é um pecado no nosso coração. Então, a gente precisa resistir ao diabo e nós conseguimos, como crentes, como os filhos de Deus, empoderados pelo Espírito Santo, se nós resistirmos ao diabo, ele fugirá de nós, porque muito maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo. Então só essa palavra de encorajamento para vocês, que vocês conseguem.
Glória a Deus, glória a Deus. Sabe, galera, um dos maiores objetivos de quando a gente se reúne dessa forma, numa conferência, ou num acampamento, ou qualquer ajuntamento que a gente considera poderoso, o fim não está aqui. Mas isso aqui é um start, porque a caminhada é o relacionamento com Deus. E permanecer envolve a gente construir esse relacionamento com Deus, como todo mundo pontuou aqui. E para a gente caminhar para esse final, acho que eu não poderia terminar esse painel de outra forma, a não ser orando. Ô, mano, antes de orar, eu senti algo no coração. A gente tá falando sobre permanecer, né? E eu sei que a gente estourou no tempo, mas eu acho que tem uma... Cara, em 2 minutos, talvez uma história que o Charru, esqueci seu nome, mano. Que isso? Samir. Eu tô nervoso. Que o Samir pode nos contar sobre permanecer, mano. Porque recentemente você viveu uma situação onde você teve que permanecer. E aí verdade, só me veio isso no coração agora, porque eu acho que a permanência ela é treinada, né? Cada vez mais você fica mais hábil a permanecer. Cada vez mais você depende de estímulos externos. E eu lembrei disso agora e o Espírito falou pra eu passar para você a palavra. Então, família, eu me converti, beleza, mudei de vida, comecei a ter a vida dos sonhos. 2 filhos, uma esposa, trabalhando com o que eu gosto. Tava vivendo um sonho, assim, tava bem na igreja, tava numa bolha cristã, assim como você viveu lá. Tinha acabado de me formar em capelania. Como eu falei, pô, eu estava perdido e tudo mais, eu quero encontrar esses que estão perdidos também. Me formei em capelania para pregar em hospital, presídio e asilo. Num domingo. Na segunda-feira, eu estava mal, já estava mal há um tempo, né? Aí eu procurei o hospital e descobri um câncer de testículo, que tinha metastaseado para o rim, para o fígado, para o pâncreas e para o pulmão. Só isso aí, só. Leve, coisas leves. Tranquilo, tá de boa. Aí balançou o meu mundo, sabe? Balançou o meu mundo. E é nesse momento que a gente tem que escolher permanecer mesmo. Porque aí vem o inimigo, como o Isaac falou, ele tá ao derredor como um leão. Vem aquele, caramba, agora que eu entreguei minha vida, tô vivendo aqui da maneira certa, né? Uma rasteira dessa aí, muitas pessoas, eu tive muito contato com gente, paciente oncológico também, foi um ano aí inteiro de batalha, de luta. Muita gente passa por isso. Pô, e agora, né? Vem uma aprovação desse tamanho, como que a gente escolhe permanecer? Aí a gente tem que confiar no amor de Cristo, como você disse. A gente tem que entregar a nossa vida para Ele. Foi um momento de muita luta, mas também na minha vida toda, foi o momento que eu mais senti o amor de Cristo. Cada pessoa que cuidou de mim, porque eu fiquei realmente mal mesmo, fiquei de cadeira de rodas durante as quimioterapias e tudo mais. Cada pessoa que cuidou de mim, cada pessoa que orou por mim, aí que eu vi que eu estava cercado realmente pelas pessoas certas. E é nesse momento de luta, de batalha, que a gente tem que fortalecer a nossa fé, que a gente tem que confiar em Deus, que a gente tem que confiar em Jesus e escolher permanecer. E pela honra, pela glória e pela graça de Deus eu estou vivo, estou curado desse câncer, graças a Deus. E uma observação, eu fui 1 ou 2 vezes lá visitar o Samir e eu voltava de lá com a minha fé esticada. Falava, mano, se tem alguém que aprendeu a permanecer, foi esse canela seca aqui, velho. Porque eu chegava lá e ele, não, mano, eu tô benzaço. E a Isabela por detrás, Lucas, olhe por nós, tal. E eu até quero honrar sua vida, Isa, porque você me ensinou a permanecer também. Eu lembro, a Isa, com quantos anos tinha o seu segundo filho? Tinha acabado de nascer, tinha meses. 5 meses, um filho de 2 anos, um de 5 meses. Eu lembro que eu sou pastor, eu subo nesse palco, falo para as pessoas, mas esse casal me ensinou a permanecer diante de uma adversidade, assim, sabe? O Samir lá do hospital, a Isa da casa dela, e eu só queria testemunhar isso, assim, porque... E aí falando para vocês, às vezes vocês acham que o permanecer é restringido a apenas pessoas que foram iluminadas pelo Senhor, como Isaac falou, né, os super-homens de Deus, mas a história do Evangelho foi construída por homens comuns que escolheram permanecer. Pedro era um pescador que permaneceu debaixo de uma palavra de que ele seria um pescador de homens. E em Atos 3 ele viu essa profecia se cumprindo e ele pescou 3.000 vidas ali, mas isso aconteceu que ele permaneceu. Então eu declaro, mano, sobre vocês vão... Exatamente, porque a tribulação, ela tá presente na nossa vida. Coríntios 2, no primeiro capítulo, fala que a gente vai ter tribulação, mas Deus vai consolar a gente no meio dessas tribulações. Então a gente tem que escolher permanecer, porque
pô, a gente foi comprado com o sangue de Cristo, né? A gente tem que lembrar disso aí. A gente foi comprado por uma coisa muito, muito cara. Então a gente tem que escolher permanecer, a gente tem que ser firme. A tribulação ela vem, o mundo ele seduz, mas tudo que o mundo entrega não dura, enferruja e apodrece. Então a gente tem que se manter no objetivo, no caminho reto, que o final é um só, Cristo Jesus. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Espírito Santo é tão bom. E eu sinto de verdade que Deus ele está liberando uma unção para a gente permanecer firme no Senhor. Sabe, gente, Deus não está nos chamando para simplesmente termos conferências cheias ou acampamentos cheios, mas Deus quer que o Chuai permaneça firme, semana após semana, sábado após sábado, para que esse grupo ele cresça, não apenas para ele ser numeroso, mas que esse grupo cresça em raiz, para que a gente possa testemunhar a glória e a bondade de Deus. Então eu gostaria de conduzir alguns momentos de oração aqui. Samir, eu gostaria que você orasse para que nós possamos permanecer firmes em meio às tribulações, em meio aos processos. Isaac, eu gostaria que você orasse para que a gente pudesse permanecer, mesmo que o mundo ofereça tantos prazeres, a gente possa escolher permanecer em Cristo. Lu, gostaria que você orasse para que a gente possa permanecer no nosso relacionamento com o Senhor, abrindo mão da procrastinação, da preguiça, do Netflix e colocando isso como prioridade. E no final vamos louvar, falando que nós abrimos mãos dos nossos sonhos, dos nossos planos e escolhemos ao Senhor, amém? Vamos ficar de pé, Samir. E esse daqui, gente, é um momento profético, porque estes homens, eles carregam algo e eles vão liberar sobre as nossas vidas a unção que eles carregam. Então erga suas mãos para os céus e comece a orar. Se você se sentir tocado, você tem liberdade para vir aqui na frente. Nós vamos ter líderes e intercessores orando por vocês, mas abra seu coração neste momento e clame ao Senhor para que você escolha permanecer aqui, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nesse momento eu oro, Senhor, eu oro por todos os jovens dessa casa, Deus, para que o Senhor os fortaleça, Senhor, para que o Senhor os fortaleça, para que eles construam, Senhor, a sua vida em cima da rocha, Senhor, do rochedo de Cristo, Deus. Eu peço, Deus, que o Senhor proteja, Senhor, o Senhor proteja eles contra as investidas do mal, Senhor, para que eles se fortaleçam cada dia mais, Deus. Proteja a sua casa, Senhor, proteja, Senhor, o local onde eles estudam, Deus, proteja o lugar onde eles trabalham, Pai. Eu peço ao Senhor que o Senhor derrame a unção, Senhor, sobre todos esses jovens, Pai, que o coração deles se encham do seu Santo Espírito, Deus. Espírito Santo de Deus, eu peço, Pai, que o Senhor sonde o coração desses jovens e os fortaleçam, Deus. Que os prazeres do mundo, Senhor, não os seduzam, Pai. Que eles sejam fortes, Senhor, que eles sejam firmes e fortes, Pai. Assim como foi Gideão, Pai. Assim como foi todos os grandes homens, Pai, da Bíblia, Deus. Oro nesse momento e agradeço pela vida de cada um deles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Aleluia.